Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia jurídica. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução ao direito moderno. Nós vamos comparar as características fundamentais do direito da sociedade antiga e entender as principais diferenças entre o direito antigo e o direito moderno a partir das obras do Nicolau Maquiavel e do Thomas Hobbes. De modo geral, quando a gente pensa no direito antigo, a gente vai fazer um percurso aqui, falar sobre todo o direito da antiguidade, a nossa aula infelizmente é curta. O que nós vamos fazer é comparar aquilo que o direito moderno substituiu, embora brevemente nós vamos pincelar também o direito da antiguidade. Mas então, se nós falamos de direito moderno, ele é moderno em relação ao mais antigo. Esse direito mais antigo seria o direito medieval, aquele construído dentro da lógica da ordem medieval. E o direito moderno se coloca como uma proposta diferente em relação a esse direito medieval, no contexto que o direito medieval ele tinha uma característica muito específica. Ele era diferente do direito romano, por exemplo, ele era diferente do direito que nós vimos em alguns outros lugares na antiguidade, porque ele era essencialmente um direito religioso católico, cristão. O que era esse direito medieval? Quando nós falamos em direito medieval, é interessante pensar aqui nessa definição que está colocada na tela para vocês. Poderia pensar em o mundo das ideias tornou-se quase um monopólio eclesiástico. Os clérigos ocupavam-se do pensamento científico e político, das novas técnicas agrícolas nas propriedades da igreja, do governo papal, cujos métodos administrativos serviam de modelo para outras cortes europeias e até quanto a táticas e estratégias militares. Ou seja, a característica fundamental do mundo medieval era essa. Era um mundo dominado pela religião e por uma instituição religiosa. Todas as características principais, todas as características fundamentais da sociedade medieval, elas eram definidas por isso, por essa característica marcante e dominante. Então, obviamente, isso iria também se refletir no direito. Certo? Então, o que era o direito medieval? Era o direito religioso e o direito institucionalizado dentro de uma lógica cristã. Era o direito completamente dominado por essa perspectiva. Era um direito não escrito, era um direito canônico, embora eventualmente ele pudesse estar contido em códigos, mas esses códigos eles seguiam uma lógica fundamental, que era uma lógica fundamental orientada por uma visão de mundo que era muito específica. Então, quais são as características fundamentais desse direito? Direito antigo entendido aqui como medieval. Era um direito orientado por valores absolutos, por verdades absolutos, e emanados de uma divindade. Emanados, pelo menos vistos como emanados através da visão de uma divindade. Se nós pensarmos no direito da antiguidade, ele também tinha essas características fundamentais, embora com algumas distinções. Exemplo, o direito romano, quando nós olhamos lá para a antiguidade, e o direito nas cidades gregas, ele era mais racional, ele continha mais elementos de racionalidade, era um direito mais burocratizado, era um direito mais positivado. Era um direito que estava contido nos códigos, mesmo quando nós olhamos aqui para as cidades da antiguidade, o código de Ur-Nammu, de Urucagina, o código de Hammurabi, eram todos códigos que continham uma letra da lei, e esses códigos, eles possuíam uma previsibilidade, as pessoas sabiam onde ele estava contido e aquilo que ele significava, as pessoas conheciam o conteúdo da lei, ele não estava apenas na cabeça do julgador. Então, quando nós pensamos nas características fundamentais do direito da antiguidade, embora ele fosse muito parecido com o direito medieval, mas ele tinha um diferencial que era a sua vinculação com a burocracia. Ele era um direito escrito, ele estava positivado em algum lugar, ainda que fosse numa tabuleta de pedra, uma tabuleta de barro, ele estava, ele podia ser visto, podia ser consultado, ele tinha essa característica de ser mais institucionalizado do que o direito medieval. Quando nós pensamos no direito romano, ele era um direito profundamente racional, no sentido que ele já definia posse, propriedade, ainda tinha muita ligação com o divino, mas era um direito mais próximo dos nossos dias atuais do que próximo daquele que seria o direito medieval. Quando nós olhamos aqui para as características fundamentais do direito medieval, provavelmente a sua pouca institucionalização seria uma característica bastante marcante. Ele definia valores absolutos, ele era um direito inquestionável, não cabia apelação, ele versava sobre verdades absolutas, uma ideia absoluta de religião, uma ideia absoluta de mundo, e era um direito pouco orientado para a ideia da racionalidade. Então, quando nós pensamos no direito
medieval, uma imagem interessante que aparece pra gente, né, que vem à nossa mente, seria essa aqui, né? Quem gosta de seriado provavelmente deve reconhecer essa cena. Isso é uma cena de julgamento por combate lá no Game of Thrones. Você se lembra disso? O Tyrion está sendo acusado pela morte do Joffrey. Aí o julgamento é aquela coisa. A irmã, que é uma eminência parda no regime ali, ela diz: ele é culpado. Pronto, ele vai ser morto. Aí ele diz: não, esse julgamento não será justo para mim. Eu coloco a minha vida na mão dos deuses, né? Demando o julgamento por combate. E o que significa isso? Você coloca ele para brigar com alguém até a morte. Quem vencer estava certo, quem perdesse estava errado. Isso era um julgamento por combate, isso não é uma brincadeira, isso existia, isso era real. Havia na Idade Média, havia até um período histórico que não era tão antigo, nem era tão remoto assim. Nem sempre esse julgamento por combate teria que acabar em morte. Na verdade, havia regras bastante específicas, dependendo do momento histórico, e mais para o final da Idade Média, isso era quase que uma formalidade, né? Era possível demandar o julgamento por combate, não era um combate até a morte, você podia desistir do combate, você poderia nomear um campeão para lutar em seu lugar, como acontece aí nessa cena, em que um campeão indicado pelo Tyrion vai tentar provar a sua inocência. Parece lógico, faz sentido para nós hoje olhar para uma cena como essa e pensar: isso aconteceria no fórum tranquilamente. Isso é uma clara perspectiva daquilo que é direito. Como consequência desse julgamento por combate, certamente será feita a justiça. Um julgamento como esse faz sentido para a nossa realidade atual? Eu acho muito difícil. Nós olhamos para isso, é uma curiosidade, é uma excentricidade. Uma curiosidade histórica no máximo. Você não poderia jamais olhar para isso hoje e pensar que isso, né, levaria a uma consequência justa. Isso levaria à concretização, à realização da justiça. Mas naquele momento histórico, até o início da Era Moderna, isso era algo que poderia acontecer com bastante naturalidade. As pessoas entenderiam isso como um processo de aplicação de justiça. Como isso pode fazer sentido? Como assim isso é uma coisa que as pessoas entenderiam como natural? Isso não é racional. Então pensem, nós vivemos um mundo racional hoje. A partir da Era Moderna, a ideia de racionalidade, a ideia de que as coisas têm que fazer sentido, começa a ganhar força, começa a ganhar campo. Durante todo o contexto medieval e mesmo na Antiguidade, o conceito de racionalidade era muito diferente. Na Antiguidade, talvez um pouco menos do que na Idade Média. Mas na Idade Média, essa ideia de relação de causa e efeito, racionalidade, de se estabelecer regras claras, objetivas, que podem ser testadas, que você verificaria em qualquer lugar, isso faz sentido para nós, faz sentido para os homens e mulheres que nós somos hoje, né? Como fruto de toda a construção histórica que surgiu a partir da Era Moderna. Nesse mundo medieval, no mundo da sociedade antiga, isso não faria o menor sentido, as pessoas não esperam, não demandavam racionalidade. O mundo não era assim. Como o mundo não era racional, como a sociedade não era racional, a própria realização do direito não era racional. Vou até desligar aqui o vídeo porque eu não quero me chatear, né, com o que vai acontecer depois. Quero passar raiva, paramos aqui onde estava bom. Então, esse mundo racional é o mundo que nós conhecemos, não é o mundo que existia antes, não era o mundo da Idade Média. Então o direito que existia na Idade Média não era um direito racional, ele era tão irracional quanto aquele mundo. Por isso, o julgamento por combate era perfeitamente possível, aceitável. Então, aquilo que eles chamavam de direito, para nós hoje não seria chamado de direito de forma alguma. Era outra coisa, era um animal completamente diferente, era outro bicho. E quando que isso começa a mudar? Começa a mudar com as transformações sociais, políticas, econômicas, que isso começa a mudar com a proposta de novos autores que vão surgindo a partir daquele período do Renascimento, que questionam esse monopólio eclesiástico, que questionam esse mundo orientado completamente pelo divino, em contraposição ao pensamento científico. Na verdade, eles começam a propor um pensamento científico. Então, o desenvolvimento das ciências, o advento das artes e da cultura, como nós conhecemos a partir do momento renascentista, é o que leva também a concretização do direito que nós conhecemos hoje, do direito racional, orientado por uma lógica que é moderna. Então, esse direito moderno, em contraposição ao direito antigo, orientado por valores absolutos, verdades absolutas
e submissão completa à ideia de uma divindade, esse direito moderno ele se coloca como direito racional. Talvez a característica mais importante, a característica mais fundamental que nós podemos começar a discutir agora, seria essa ideia da racionalidade. É um direito que faz sentido, é um direito que segue uma determinada lógica e segue a um determinado propósito, que não é apenas fazer valer a vontade dos deuses, mas expressar uma determinada ordem social ou uma determinada vontade política. Como é que nós podemos começar a fazer aqui essa discussão? Então, pensemos no seguinte. Nicolau Maquiavel, nós conhecemos bem das nossas discussões de ciência política, ele propunha que direito era uma expressão de poder, direito era a vontade dos poderosos e pronto. Ele não tinha nenhum tipo de relação com justiça, com verdade, com a ideia de correção, com valores fundamentais. Então, direito não era uma expressão de valores. Direito é uma expressão de poder e da vontade de quem manda. Correto? Isso é racional? É no sentido de que segue uma determinada razão, segue uma determinada lógica, segue uma determinada estrutura que ela não está orientada para o divino, não está orientada por valores absolutos, nem por verdades absolutas. O direito é uma expressão da verdade, do valor e da vontade do príncipe. Ponto. Isso é racional? Não completamente, mas é uma ideia de racionalidade. É o direito que existe como a concretização da vontade das pessoas que existe nesse mundo. É o direito que é uma opinião. E ele impacta diretamente a vida das pessoas porque ele expressa uma ordem de poder. Ele tem uma relação imediata, automática, com poder, ponto. Isso é uma ideia racional. Ele segue a razão do príncipe, ele segue a razão política do príncipe. Ele não segue valores, ele não segue nenhuma ordem que seja subjetiva, que seja maior do que o príncipe ou do que o Estado. O direito antigo, ele seguia isso, ele tinha essa pretensão de ser a expressão de algo maior. Ele tinha a pretensão de ser uma expressão de uma verdade, de ser a expressão de uma verdade. O direito moderno não, pelo menos não na perspectiva do Maquiavel. O Maquiavel não está preocupado com isso. A ideia do Maquiavel em relação a direito, ela é muito particular, muito pontual, e ela não é uma ideia dominante. Essa ideia não é uma ideia que perpassa todos os autores modernos, e não é isso que o direito representa para a totalidade, nem para a maioria dos autores que falam sobre direito nessa nossa era moderna e contemporânea. Mas é muito importante entender isso, porque essa foi uma das primeiras propostas de direito que se contrapõe àquele direito antigo e medieval. Certo? Então ele está propondo uma interpretação do direito que rompe com aquilo, com aquele mundo. Então a proposta do pensamento do Maquiavel é uma ruptura com aquilo. Vocês se lembram da nossa leitura do Príncipe? Nós vimos lá que tudo aquilo que o Maquiavel propõe está em contraposição com o mundo medieval. Ele dá sempre exemplos lá da antiguidade clássica, dos romanos, dos gregos, dos persas, e exemplos modernos, exemplos contemporâneos dele. Ele ignora completamente tudo aquilo que tem no meio. Maquiavel ignora completamente a Idade Média porque ele pensa que a Idade Média não serve para nada. Para o Maquiavel e para os seus contemporâneos renascentistas, a Idade Média não passava da noite dos 1000 anos. Era uma coisa que não tinha valor, era apenas um momento histórico de pobreza e escuridão, dominado por uma ordem que para eles não fazia mais sentido. Então eles estavam rompendo com essa ordem e propondo uma coisa nova, retomando a antiguidade e transformando essa antiguidade. Ele faz isso de uma maneira bastante particular. Então, como eu já disse, a ideia dele de direito, pura e simplesmente uma expressão da vontade do poder, não é completamente dominante, nem na era moderna, nem na era contemporânea. Mas ela é muito importante para entender uma realidade diferente do direito. Vejam, só é possível interpretar direito a partir dessa lógica num contexto em que a ordem medieval já estava em questão, ela já estava fazendo água, já era uma ordem que não conseguia mais se impor para aqueles homens. Então os homens do Renascimento não eram mais homens medievais. A ordem social, política e econômica do Renascimento não era mais aquela ordem medieval, pelo menos não em toda a Europa. Quando nós olhamos para aquela Itália, a ordem renascentista já era muito mais forte e clara.
Se nós formos para a Espanha e Portugal, a coisa era diferente. Na Espanha e Portugal, os julgamentos da Inquisição, né, dos tribunais da Inquisição, estavam correndo solto. Então, a lógica jurídica que perpassava os reinos de Portugal e de Espanha ainda era uma lógica medieval, certo? Então, quando nós falamos de era moderna, isso é mais uma ideia, um conceito dos renascentistas, é um conceito de renascimento que começa a se construir daqui em diante, e não o momento em que daqui para cá, né, tudo que existia era medieval, e daqui para cá tudo que existe já é moderno. Isso foi se mudando, isso foi se transformando ao longo do tempo. E nós nem podemos dizer que isso já acabou completamente. Se nós olharmos o mundo à nossa volta, nós vamos encontrar isso, né, resquícios desse pensamento antigo, dessa ordem antiga de pensamento, em todo lugar. Por exemplo, hoje, aqui em 2021, né, agosto de 2021, nós vimos lá o Talibã tomar novamente o comando do Afeganistão. E o que eles pretendem é implementar um califado islâmico, né, baseado muito provavelmente na Sharia, ou seja, retomando todo aquele contexto medieval. Uma verdade absoluta, uma ordem absoluta, e aí submissão absoluta, uma ideia de divindade, né, uma instituição que representa essa divindade. Mas a gente não precisa nem ir tão longe. Se você olhar para o mundo aqui à nossa volta, se nós olharmos para o Brasil, tem muita gente propondo hoje coisas muito parecidas, né? Gente indo para as redes sociais pregando mais Bíblia, menos Constituição, coisas do tipo, né? Pregando o fim de uma ordem democrática. E vejam, isso não significa que nós tenhamos que desconsiderar religião. Não é isso. O problema não é a religião. O problema é ignorar uma ordem política, ignorar uma ordem democrática e impor às pessoas, né, uma coisa diferente. Uma verdade absoluta, né, uma ordem absoluta que não faz parte de um consenso social. Isso é o problema. A religião não é o problema. É essa interpretação fundamentalista, radical, extremista de religião. Isso é um problema. O Islã não é um problema, né? O Estado Islâmico é. O Islã não é um problema, o Talibã é um problema. Há uma série de estados árabes que são laicos. Se você vai para Dubai hoje, tem um estado riquíssimo, relativamente livre, né? Você encontra lá todos os elementos da modernidade ocidental, com uma roupagem que é islâmica, com uma roupagem que é fundamentalmente árabe. Então o problema não é o islamismo, o problema é a interpretação. Então a interpretação da cristandade pode ser muito problemática, ou tão problemática quanto a interpretação do Islã. E querer forçar essa interpretação, né? Todos devem pensar exatamente da mesma forma que eu penso, né? Isso é um resquício da medievalidade, essa ideia de que não interessa se não faz sentido, não interessa ser racional, eu penso, eu quero assim e vai ser assim. Eu acho que é isso, então é porque é. Não interessa se a verdade está mostrando para mim que as coisas não funcionam desse jeito. É assim e pronto. Isso é um resquício típico de um pensamento medieval. E nós vimos isso em todo lugar. Fake news, tudo aquilo que existe à nossa volta, as pessoas ignoram completamente a realidade em relação a tudo, em relação a quase todo tipo de assunto. As discussões que nós vimos nas redes sociais são o mesmo mecanismo que levou à existência daquela ordem, que levou à existência daquela era, a noite dos 1000 anos, a idade das trevas. Isso nunca foi superado completamente, como já disse, isso continua permeando tudo aquilo que acontece à nossa volta, tanto dentro do Brasil, quanto mundo afora. Então Maquiavel, ele propõe que o direito existe em relação direta com o poder, ele é uma expressão desse poder e segue essa lógica, ele segue essa racionalidade que é a razão do poder. Isso já é um rompimento muito grande com o direito medieval. Ok? Um outro autor que se coloca muito próximo do Maquiavel, é o Thomas Hobbes. Tanto o Hobbes quanto o Maquiavel não pensavam em direito como uma expressão da vontade, de uma vontade subjetiva maior, nem como uma expressão de valores, princípios, nem como uma expressão do bem, do belo, do justo, daquilo que é correto,
E nem vinha o direito dentro de uma lógica que nós consideraríamos democrática. O direito não era limitado, o direito não limitava, ou não deveria limitar, a ação do Estado. Então, eu pincelei esses dois autores da era moderna, porque justamente o que nós vamos discutir hoje é esse direito moderno, mas que não é democrático. Então, em Maquiavel, direito estabelece a vontade do povo? Não. Estabelece a vontade do príncipe. Isso é democracia? Não. Direito tem, portanto, relação com liberdade e democracia? Não. E em Hobbes? Também não. Né? O que o Hobbes propõe é um Estado absoluto. Ele propõe um Leviatã, um Estado Leviatã. Um Estado que propõe dominar completamente a vida civil, impor uma ordem de forma completamente absoluta, de uma forma definitiva, e através dessa ordem forçada, ele estabeleceria uma paz, que é uma paz vigiada. É uma paz a partir da qual a ordem de poder determina completamente a vida civil. Existe liberdade dentro do Estado Leviatã, mas é uma liberdade vigiada. Existe liberdade civil, a liberdade permitida pelo Estado. Então, o indivíduo pode tudo aquilo que o Estado permite. Isso não tem relação alguma com democracia, nem com a liberdade do povo. O povo não tem liberdade, a não ser aquela liberdade que o príncipe permite. Isso segue uma racionalidade? Sim, porque o Hobbes propõe esse tipo de Estado absolutista num contexto que ele está tentando encontrar uma fórmula racional para fazer prevalecer a ordem. Então, qual que é a racionalidade por trás disso? No mundo completamente marcado pela violência e pela arbitrariedade, no mundo em que os homens estão em guerra, né? No mundo em que é uma guerra de todos contra todos, faz sentido abrir mão da liberdade individual em prol de uma instituição, em prol de um Leviatã, que vai garantir essa ordem. Então, lembre-se lá das nossas aulas, Hobbes propõe isso a partir da lógica do pacto, né? Do contrato social. A sociedade se reuniria através do pacto social, eles firmariam esse contrato, atribuindo todo o poder, toda a soberania, toda a liberdade individual, abrindo mão de todo o seu direito natural ao Leviatã, para que o Leviatã possa impor a ordem. Quando o Leviatã começa a impor a ordem, ele cria a lei civil que não existia antes no estado de natureza. Então existe uma lógica racional por trás da criação do direito. Direito não é livre, direito não é democrático, mas ele é racional. Ele segue uma racionalidade que é fazer prevalecer a ordem. Então o direito tem uma função que é a função de fazer prevalecer essa ordem, de garantir a vida. O Leviatã tem a obrigação de cumprir a sua parte no pacto, né, propiciando isso. Ao contrário do que Maquiavel propunha, que direito é pura e simplesmente expressão da vontade de quem manda, independente de quem está mandando, né? Direito não depende de legitimidade. Se qualquer um que possa impor a sua vontade, né, impor a sua própria ordem, sua forma de ordem, pode simplesmente fazê-lo e pronto, é porque faz, né, porque é isso que a realidade mostra. Segundo autores como Thomas Hobbes, que são contratualistas, são autores institucionalistas, né, que pensam o funcionamento de uma ordem social institucionalizada. Então o direito, segundo Hobbes, ele segue uma lógica que é institucional, portanto depende de ter legitimidade. E é por isso que não se pode, por exemplo, insurgir, né? A sociedade não pode se insurgir contra o rei, contra o Leviatã. É injusto isso, né? O Leviatã governa de forma legítima, então o povo não pode se rebelar, a não ser em situações muito específicas, né? Quando o Leviatã foi batido ou se o príncipe ataca as pessoas e viola o seu direito natural fundamental. Senão, se o príncipe quer me matar, eu tenho o direito de me defender, aí eu posso me insurgir. Fora situações assim, tão extremas, né, o indivíduo não tem o direito de se rebelar contra o Estado, porque o direito estatal ele é legítimo, ele não é justo, né, não existe isso, porque o homem é mau, né, o homem é o lobo do homem, para Thomas Hobbes, e o homem é mau, feito um pica-pau, né, para o Maquiavel. Então, homens maus criam um direito mau, mas que tem uma função social importante que é garantir a ordem. Tanto para o Maquiavel quanto para o Thomas Hobbes, direito garante a ordem. E manter a ordem é uma vontade racional. Isso é racional a ideia de você manter a ordem, porque é melhor você viver dentro de uma ordem, qualquer que seja,
ainda que seja uma ordem vigiada, ainda que ela seja imposta de cima para baixo, do que viver no mundo no qual não há ordem. Certo? Então a racionalidade do direito moderno, para esses dois autores, segue essa premissa. Thomas Hobbes pensa duas modalidades de direito, né? Direito natural, que é o direito fundamental de todo ser humano, simplesmente porque nós existimos. Então ele tem também uma origem divina, mas ele se impõe nesse mundo por uma ordem que é política, por uma lógica que é política e racional. Então, embora Deus seja a fonte fundamental de onde emana o direito, na perspectiva do Thomas Hobbes, a razão pela qual o direito se aplica, o direito civil, né, ele se aplica na nossa sociedade, é uma razão política. A razão é racional. Né? Existe direito civil porque nós concordamos, usando a nossa racionalidade, em estabelecer esse Estado. Ponto. Nós concordamos em estabelecer esse Estado porque nós chegamos à conclusão de que provavelmente é melhor. É mais racional viver em ordem do que viver sem ordem nenhuma. Se isso é verdade, então o direito, embora emane, né, de uma vontade divina, ele é uma expressão da ação dos homens. Ele é uma expressão da racionalidade dos homens, assim como é em Maquiavel. Né? Pelo menos o direito civil. O direito natural, embora ele seja interpretado de acordo com a nossa racionalidade, mas ele é essencialmente uma expressão da vontade do divino. Então, direito natural é uma coisa divina, direito civil é o direito do Estado, é o direito humano. Mesmo o direito natural, ele é interpretado pela nossa racionalidade. Então, a forma como nós entendemos o direito da natureza também depende de uma interpretação nossa, depende da nossa racionalidade humana. Então, em qualquer modalidade de interpretação de direito que a gente possa colocar esses dois autores, a racionalidade é sempre presente, ela é sempre parte da ordem do dia. É uma parte indissociável do direito. O direito tem uma razão de ser. Ele segue uma determinada lógica. E ele serve a um propósito. A um propósito institucional, estabelecer a ordem a partir da lógica do Estado. Porque é impossível, é indesejável viver no estado de guerra de todos contra todos, né? Segundo propõe Thomas Hobbes. Mas mesmo Maquiavel, que pensa que o direito é pura e simplesmente uma expressão da vontade de quem manda, ele entende essa ordem como uma ordem que faça sentido. Afinal de contas, se o príncipe é um príncipe virtuoso, se ele age segundo a razão política, se o príncipe age com racionalidade e, portanto, ele é eficiente e competente, a vida é melhor, a sociedade tenderá a ser mais justa. E as leis do Estado serão leis mais justas se o príncipe é verdadeiro, se ele é correto, se ele age de forma virtuosa, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político. Se ele entende o que é importante fazer e ele age não pelo bem do Estado, mas para preservar o próprio poder, e por conta disso ele mantém o Estado bem administrado, estável, e mantém o seu poder incontestável, a vida tenderá a ser melhor. É por isso que o Maquiavel propõe que antes do Estado não havia mesmo civilização. Ou os homens vivem numa sociedade política, ou eles vivem como selvagens. O que há é a selvageria. Se os homens não estão organizados numa sociedade política, eles são pouco mais do que animais. Certo? Então, quando nós pensamos no direito moderno, ele segue fundamentalmente essas premissas. O direito moderno é o direito orientado à racionalidade, em contraposição àquele orientado a valores absolutos, verdades absolutas e à divindade. O direito moderno não nega a divindade, ele não se opõe à divindade, ele apenas interpreta a lógica de existência e da aplicação das leis a partir da ação humana. Né? Ele não se contrapõe à ideia de divindade, ele incorpora a ideia da divindade, mas ele entende as consequências da lógica da aplicação do direito a partir da ação humana, tanto em Hobbes quanto em Maquiavel. Né? O direito medieval era diferente, o direito antigo era diferente. Ok? Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham curtido a aula. Nos vemos na semana que vem.
certo? Abração para vocês. Tchau, tchau.